Maiva Iov Encontro Íntimo Extrato Tunísia, 9 de outubro de 2025. Irmã, então, ontem foi você quem veio me ver para o cuidado. Que eu não entendi muito bem o que você fez por mim. Oma, eu não entendi o que você está me pedindo. Irmã, sim, qual é o cuidado que você me fez? O que era? E foi eu não entendi. Oma, cara amiga, quando eu faço cuidados nos casulos de luz, nos chakras ou às vezes no nível físico, não há necessidade de compreender, há necessidade de viver isso. Quando eu dou explicações, é para a pessoa que está muito rigidificada em seu mental ou em sua necessidade de compreender. No tipo de cuidado que eu te fiz, e que outros intervenientes fizeram em todos vocês aqui, o importante é viver isso. Parem de querer dissecar coisas que dizem respeito apenas ao seu mental, isso não serve para nada. Eu digo o que é necessário, não estamos aqui para explicar a causalidade, eu não vou remontar toda a sua vida. De que vai te servir compreender isso? Explique-me. Eu posso penetrar como dizer, em uma espécie de compreensão a mais íntima possível sobre os teus chakras, mas hoje, isso não é nem necessário, nem desejável. Porque, inevitavelmente, se eu te dou a causa do porquê você tinha isso e porquê eu o fiz, o que vai acontecer? Isso vai te remeter efetivamente a uma causa. Essa causa está no passado e, repito o que Tete de Caboche vem dizendo há algum tempo, tudo isso é inútil. Enquanto vocês acreditarem, em sua cabeça, porque não é o coração que diz isso, não é mesmo, enquanto vocês acreditarem que precisam compreender algo para vivê-lo, bem, isso limita o vivido. Porque isso os afasta da espontaneidade, do instante, e do viver diretamente. Há alguns anos, mesmo posteriormente, eu poderia te dar elementos desse passado, mas hoje, uns e outros, evitamos trazer vocês de volta ao que aconteceu há algum tempo. A solução está aqui e agora. Eu sei que a humanidade tem muita dificuldade em se desfazer da necessidade de compreender alguma coisa. Para que isso serve? Ainda entendo para o diagnóstico, como dizer, que vocês chamam energético sobre os chakras. Mas o importante é compreender a função que é independente do seu trauma. Por exemplo, ir te dizer que você tem um comprometimento do chakra da garganta porque você viveu um abandono ou uma perda em tal idade ou tal idade, e te dizer qual é o evento porque eu posso vê-lo, não te trará absolutamente nada, exceto alimentar o teu mental. Por outro lado, e não é você, mas se eu digo por exemplo que o teu chakra da garganta está ligado à expressão, à comunicação, ao luto, à perda, e eventualmente, como vocês chamam isso, o sistema nervoso autônomo que passa por ali, eu não sei mais, enfim, é simpático ou parasimpático, sim, isso é verdade, mas ficar indo e voltando ao ponto em que estou para descrever a cena, o evento, vai reforçar esse evento. Porque você vai pensar nisso. E na sua cabeça você diz: pronto, eu entendi porque ele fez isso, e bem, isso não é verdade. Isso não é verdade, cabeça dura lhes explicou, assim que você pensa no passado, ele se reativa no instante presente, e Ketnunk como ensinou durante vários anos o arcanjo Anael. Se vocês estiverem suficientemente, e vocês estão nesse período, se vocês se colocarem no instante presente, totalmente, não há nenhuma razão para que lembranças, memórias ou feridas os atinjam. Mas se vocês, da parte de vocês, querem a todo custo saber por que no passado, então vocês não estão mais disponíveis para viver aqui e agora. É tão simples assim. É preciso perder esse hábito da noção de ação/reação. Vocês estão passando de um mundo de ação/reação a um período transitório, que é a ação de graça antes do evento e antes do absoluto. E tudo o que nós fazemos visa colocá-los nesse instante presente.
Mas a natureza humana é assim, e tem sido assim há muito tempo. Sempre há necessidade de um elemento memorial, é ao menos isso que todos nós acreditamos. Não é um problema de ego, é um problema de ação/reação. Ora, não é alimentando ou explicando a ação/reação que você vive o estado de graça ou a graça. E isso é preciso aceitar. Vejam, convido vocês, aliás, não é por isso que devem se calar, convido vocês, quando fizerem uma pergunta, após tê-la feito, a observar de onde vem essa pergunta, o que a resposta vai alimentar. Ela alimenta o real? Absolutamente não. Ela os alimenta no instante presente? Não. Isso era possível há muitos anos porque, como acabo de dizer, era um processo comum a toda a humanidade. Hoje lhes é pedido cada vez mais para estar nesse estado natural. Eu disse, vão para a natureza, tirem um tempo para vocês, mas se eu responder a isso, eu vou te desestabilizar, queira você ou não. É muito raro, talvez tenha acontecido ontem, creio eu, com um ou dois intervenientes, que tenha sido feito menção de um elemento talvez do passado. Porque ali, em vez de ir para a mente e afastar vocês do presente com, eu diria, a qualidade vibratória que estava ali, vocês estavam protegidos dos seus próprios pensamentos e, portanto, da reativação das memórias no corpo presente. É necessário que vocês adquiram o hábito de recolocar tudo no coração do coração. O perdão, a graça, a transcendência, o vivido do instante presente, do aqui e agora, não pode acontecer se vocês continuarem a alimentar o seu próprio personagem. Alimentem-no com natureza, alimentem-no com alimentos, alimentem-no com afeto se quiserem, mas no presente. Cada vez mais, tomem esse hábito, saiam dessa espécie de causalidade que existe, como eu disse, desde sempre, e particularmente eu diria na época moderna, desde o início do século passado, onde nasceu a psicologia, por exemplo, onde nasceu também a tecnologia, onde era preciso explicar tudo em relação a leis. Vocês já não estão mais nisso. Lembrem-se, a espontaneidade deve estar onipresente em seus pensamentos. Da mesma forma que o observador de si mesmos deve estar cada vez mais conscientizado, se posso dizer. Portanto, compreender qual chakra e por que não te serve para nada. Eu te expliquei e acredito que as palavras que empreguei ou que outros intervenientes empregaram, mesmo aqueles que intervieram que interveio pela primeira vez, não precisam de comentário. Vivam o que vocês têm a viver. Mas quando você faz esse tipo de pergunta, eu te convido a compreender, claro que isso vem do personagem, mas que isso vem de um fenômeno memorial ou causal. Vocês terão cada vez menos possibilidades de resolução por uma compreensão memorial de seja o que for. Aliás, alguns de vocês já vivem momentos em que estão aqui e não estão aqui, quaisquer que sejam as expressões que vocês utilizem. Mas vocês vão se perguntar por que vocês estão aqui ou não estão aqui, especialmente quando vivem o fogo do coração, o ágape ou o silêncio. Não há mais pergunta. Há perguntas. Você pode me fazer uma pergunta. Onde está uma estrela? Onde está um chakra? Para que serve um chakra, mas fora da tua história pessoal? Vocês não podem inserir isso na sua história pessoal trazendo-a sem parar para o presente. E isso é preciso compreender porque, como vocês estão numa fase, como dizer, ao mesmo tempo de transcendência, ao mesmo tempo de purificação e ao mesmo tempo de ver as coisas é o que acontece no presente. Não é ir buscar o porquê do como que você viveu, que foi vivido e que está morto. Se isso te afeta, é justamente porque, inconsciente ou conscientemente, você está conectada, entre aspas, ao teu passado. Vocês não podem sair da memória do personagem alimentando, é tão simples quanto isso.
Alimente o amor no presente, alimente o instante presente, aconteça o que acontecer, mas que isso nunca esteja ligado a uma projeção no futuro hipotético, seja qual for, ou ainda como uma causalidade que desencadeou isso há 20 anos, 30 anos ou 40 anos, não é. É isso que vocês têm de compreender intelectualmente já. Vocês têm de aceitar que não há nenhuma solução. Claro, nós lhes falamos da história desde a criação da Atlântida, lhes falamos dos arcontes, dos locais de confinamento, das origens estelares, mas que não eram essa memória deste corpo, e sim uma memória muito mais vasta, portanto, que trouxe vocês, a origem da criação. Portanto, o importante é, o máximo possível através de nossas intervenções, mas também no que você vive a cada instante, evitar fazer atuar esse mecanismo memorial. Se vocês observam por exemplo o que estão falando, vocês podem falar, claro, do que lhes aconteceu, vocês podem falar de lembranças agradáveis, mas, mesmo com isso, vocês despolarizam e fazem o sistema bascular na energia do passado. Nós lhes transmitimos, os arcanjos, os anciãos, as estrelas, demonstrando que somente o presente, onde vocês estão, no instante em que vocês estão, é a chave. E que era preciso aceitar, era preciso atravessar as zonas de compreensão mental, memorial ou projetiva. Sem isso vocês caminham, eu diria, para desordens orgânicas, eu disse bem orgânicas, não funcionais, que correm o risco de ser muito desagradáveis. Vou pegar outro exemplo que não te diz respeito. Você tem, por exemplo, uma patologia maligna, não sei, o que vamos pegar como exemplo, não importa, uma patologia maligna em algum lugar. E você sabe ou não sabe que esse processo maligno vem de um problema psicológico ligado a um conflito com alguma coisa. Ok? Mas saber ou não saber, isso não vai resolver absolutamente nada. Porque todos nós, quando estamos encarnados, temos a impressão de que, se compreendermos a nossa história passada pessoal, não a história da criação, e então vocês não se encontram mais no instante presente. Ora, é preciso de todas as maneiras possíveis, quaisquer que sejam as suas ocupações, suas funções, o estado do seu corpo, como lhes dissemos, estar o mais possível plenamente presentes, e o observador então vê, e então vocês dão um imenso passo, se posso dizer, em direção ao coração do coração. Eu poderia, ou outros intervenientes, por exemplo, eu vi, creio eu, o mestre Felipe que fazia passes magnéticos com as mãos. Ele disse algumas palavras, não serve para nada ir mais longe. Nós os instalamos no instante presente. Vocês tiveram ontem o Sayota Kodesh, vocês viram o que isso faz. Os Ayota Kodesh não se importam com o que vocês eram, com o que vocês viveram, não se importam com suas ideias, seus pensamentos, suas energias, eles não estão aqui para resolver um passado, eles estão aqui para resolver o instante presente. Ou seja, desencadear a aceitação, o acolhimento, a travessia. Mas não vão com a sua pessoa fazer atuar, nesses processos de pura luz, algo que vai levá-los a despolarizar o seu sistema ou desequilibrar o seu sistema e fazer reviver o passado. E por outro lado, o mental ficará contente porque dirá eu entendi. Mas mesmo te dizendo isso, o que vai acontecer? Nós trabalhamos, alguns de nós, no nível físico, outros no nível etérico, outros no nível causal, por sua própria irradiação do coração. O resto não tem importância. Porque se vocês agirem assim, especialmente com a informação luz que vocês recebem, bem, vocês vão desestabilizar seu sistema. E isso, vocês verão de qualquer maneira, e eu já disse, cada vez mais em sua vida. Uma vez que vocês tenham vivido, não falo nem mesmo do real,
Uma vez que vocês tenham vivido uma experiência ágape, estados ágape, ressonâncias ágape, uma vez que vocês tenham vivido grande silêncio, torna-se muito fácil, à medida que o tempo passa, ver que, se vocês mesmos se inclinarem para o futuro fazendo, como dizer, não planos, mas sim planos mirabolantes, projetos que estão longe demais, vocês não poderão mais levá-los adiante. Porque haverá uma contradição entre a graça e a projeção. O mesmo se dá com o passado. Tentem o máximo possível sair dessa necessidade de causalidade. Claro que, enquanto personagem, vocês são o resultado dos seus pais, vocês são o resultado da sua alma, do seu karma, das suas vidas passadas, mas o que nós lhes dizemos há anos? Que vocês não são nada disso. Portanto, vocês alimentam a ilusão do seu personagem, ao invés de que o seu personagem desapareça diante da evidência do que vocês são. E aliás, para os irmãos e as irmãs que já estão instalados de maneira mais ou menos duradoura no real, já não pode mais existir esse tipo de questão. Já não pode mais existir projeção em um futuro distante ou, como vocês dizem, fazer planos, preparar coisas. Claro que vocês são obrigados a fazer isso quando é preciso pagar impostos, quando é preciso buscar as crianças na escola, na vida cotidiana, mas isso diz respeito ao personagem. Porém, se no nível de quem vocês são, e se vivem ainda o fogo do coração, as coroas, se vivem a percepção, então vocês vão se sentir muito mal. Mas antes mesmo de desenvolver uma doença orgânica, para aqueles que estão instalados no instante presente, um irmão ou uma irmã que vive o real já não tem mais nenhuma projeção, já não tem mais qualquer impulso, o que não o impede de amar tal prato de comida, tal irmão, tal irmã, tal marido, tal esposa, mas isso acontece no instante. É preciso estar plenamente presente, no instante, aconteça o que acontecer, mesmo ao realizar algo que, como dizer, desagrada a vocês, que vocês detestam. Se vocês mantêm o hábito de eu estou e ket nunc, vocês verão que podem fazer as coisas, mas que não haverá ressurgência memorial, não haverá projeção, não haverá mais desejo. Aliás, isso foi, creio eu, repetido esta manhã por cabeça dura, sobre a sensação de estar aqui e não estar aqui, a sensação de estar entre duas águas às vezes. Não se esqueçam, e digo isso creio que já há alguns meses, que vocês estão se dirigindo para o evento. É preciso se despojar do que é supérfluo em sua cabeça. Não é necessário matar o personagem, ele morrerá por si mesmo, não é? Mas vocês não têm que fazer viver aquilo que não tem nenhuma razão de viver no instante presente. Porque se vocês fizerem isso, a luz, o fogo do coração, o ágape, o silêncio que vocês vivem, vai drenar essa energia para o seu corpo físico. E então vocês terão alguns pequenos problemas, mas talvez isso seja o que vocês escreveram. Você entende? Silêncio. Irmã, eu entendo que não há nada a entender. Oma, eu não te ouvi. Irmã, eu entendo que não há nada a entender. Oma, isso já é muito inteligente. Eu te respondo que tudo que pode ser compreensível, tudo que pode ser conhecido, não passa de ignorância, como diria nosso querido Bedin, daquilo que é. Também aqui, aceite isso. Vocês não podem deixar o passado viver no presente. O presente é justamente livre da história, livre das feridas, livre, como eu disse, dos impulsos e também livre de qualquer projeção. Em outras palavras, quanto mais vocês percebem que devem, qualquer que seja o que façam, estejam vocês na natureza, estejam vivendo um acontecimento difícil no presente, em qualquer situação que seja, é preciso aceitá-la tal como é.
claro que sempre é sedutor encontrar uma explicação em todos os níveis, mas em particular no nível do mental de vocês, de seu psiquismo mesmo e também de sua alma, se ela ainda estiver aí. Esse tipo de estratégia, talvez até de hábito, não tem mais nenhum interesse. Bedi dizia que todo conhecimento não passa de ignorância do real. E todo conhecimento, eu acrescentaria, de uma causalidade, faz bem ao seu ego, ao seu personagem, mas faz mal ao corpo físico e faz mal ao que vocês são. E vocês vão constatar isso, todos vocês vão viver isso, mesmo aqueles que estão no real. Porque o peso dos hábitos, o peso dos automatismos, do corpo, do pensamento e das emoções está em jogo. E é isso que vocês devem ver e é isso também, como você disse, que vocês devem compreender, ou seja, compreender que não há nada a compreender. Porque isso os torna disponíveis, os torna transparentes, os torna humildes e os torna simples. Meditem sobre essas palavras porque esse posicionamento é muito importante. Lembrem-se, tudo no exterior foi feito para distrair vocês daquilo que vocês são. E nós o escrevemos, mais uma vez, todos dessa forma, sem exceção. Tudo é feito na sociedade, nos seus impulsos, nos impulsos de todo ser humano, é claro, para afastar vocês daquilo que deve ser vivido. Mas as circunstâncias atuais do planeta, do sistema solar, da criação vão, literalmente, impedir vocês de continuar a alimentar esses mecanismos. No nível do confinamento, nada pode ser criado, nada pode ser perdido, vocês podem apenas se reencontrar. Mas se vocês mesmos reatualizam uma emoção, uma ferida, uma memória importante, intensa, não a memória das férias, mas de um acontecimento que marcou vocês, bem, é muito simples. Vocês talvez aliviem a cabeça, mas absolutamente não sua força física e muito menos estarão estáveis no coração do coração. Silêncio. Irmã, desculpa, é sempre a mesma pessoa. Eu quero, só é difícil fazer sem uma. Desculpa, eu não te entendo. Irmã, na verdade, estou tentando te dizer algo, mas não consigo formular, então estou procurando minhas palavras ao mesmo tempo em que me expresso. A ideia é querer te dizer que, ok, tudo isso, mas como fazer para não pensar com esse personagem que está aí e que tem mesmo? Se não queremos voltar ao passado, ainda assim tudo o que ele pensa está ligado a tudo o que ele viveu. Mas como fazer? Mas justamente, não há nada a fazer. Observar um pensamento, uma emoção, vê-la se viver e não aderir a ela. Isso não quer dizer que você a recusa, quer dizer que você a atravessa. Mais uma vez, há uma questão de automatismo, de constituição, que está em ação em todos os seres humanos. Sobretudo assim que vocês deixam de ser crianças. Uma criança, observem-na. A menos que viva um acontecimento muito traumatizante que repercutirá bem mais tarde, na vida adulta, uma criança está na espontaneidade, mesmo se ela grita e berra porque perdeu um jogo, por exemplo, 5 minutos depois ela está brincando outro jogo, ela esqueceu, ela não imprime a emoção que viveu. Ela a viveu com força, mas é impossível que ela reviva a mesma emoção no dia seguinte ou 2 dias depois ou em outro momento, exceto se o mesmo acontecimento se repete, claro. Mas o problema é que, depois da infância, aparece um mental, e o mental sempre os leva para a pior das soluções. Estou falando do mental, e não do intelecto, que pode ajudá-los a resolver problemas. Estou falando do mental no sentido de como funciona o mental humano. Ele funciona pelo julgamento, ele funciona classificando, colocando em caixas tudo o que passa diante de seus olhos, por assim dizer, tudo que passa ele vai se apropriar.
O mental é um obstáculo ao instante presente, vocês não podem matá-lo, vocês não podem fazê-lo desaparecer, vocês podem simplesmente observar o seu jogo. E quando o observador começa a ver os mecanismos em ação no mental, há uma enorme diferença. Para um ser que visse os casulos de luz, ele veria, ao nível da parte superior da aura mental, esferas escuras que estão localizadas na periferia da aura mental. Isso são encapsulamentos dos pensamentos. Isso quer dizer que um pensamento nunca vem de vocês, é maravilhoso. Acreditamos todos que pensamos, mas não. Os pensamentos chegam e partem. Se você tivesse a realidade de poder observar isso enquanto observador, sem sequer ver as auras, constataria que é a mais pura verdade. Vocês têm seres que vão ver um pensamento chegando, então, isso tem muitas vezes formas coloridas e formas geométricas, digamos, não regulares, que vêm, que passam na periferia de sua aura mental, e ali, o que acontece? O personagem vai se apoderar disso. Lembro a vocês que a codificação, não, eu lhes digo, que toda a memória de suas vidas passadas pode ser vista ou no chakra do coração, aparece uma parte que pertence ao karma, ou na orla ao redor de sua cabeça e da linha dos ombros, na orla da aura mental. E, claro, alguns pensamentos vêm dessas memórias, não falo nem mesmo de karma ativo, mas dessas memórias que estão aí, onde há toda a memória de suas vidas passadas. E para um clarividente, é uma experiência que vocês podem fazer mesmo para aqueles que não são clarividentes. Com uma iluminação particular sobre um fundo branco, vocês se colocam a 3 metros da pessoa, deixam o olhar vagar olhando para a pessoa, mas sem fixar o olhar. Muito rapidamente verão o que lhes digo. Vocês verão a aura astral, verão a etérica e verão os cásulos, não de luz, mas o casulo mental, apenas na parte superior do corpo. E vocês dizem à pessoa para pensar em algo. Pop, há uma zona que se acende dentro da aura em ressonância com essa orla da aura e que, se vocês a alimentarem, vai se encapsular. Quando uso a palavra encapsular, é porque isso cria um crescimento que, quanto mais vocês pensam, vai se fixar em sua aura mental. É isso que vocês fazem, é isso que todos nós fazemos. E assim que essa bola, esse cisto, está fixado, à medida que o tempo passa, o que era um processo puramente mental vai descer pelos planos vibratórios, misturar-se com o emocional, o sofrimento do passado, por exemplo, e descer ainda mais no tempo, ao nível do corpo etérico, e se localizar desta vez fisicamente na carne, no órgão ou na função ligada a esse problema. E nesse momento já não assisto na aura mental, e vocês pensam que estão liberados, mas de modo algum. De modo algum, só a graça os liberta literalmente, queimando a aura mental e a aura causal. E no processo normal do humano, enquanto não há graça, quando vocês fazem isso, vocês eliminam da cabeça, ficam contentes. Não tem mais o pensamento, não tem mais o sofrimento, não tenho mais tristeza, não tenho mais medo, sim, mas enquanto isso desceu. Nada se perde, isso desce no corpo físico e esse processo é inevitável, sobretudo agora. Porque vocês carregam mais ou menos a vibração do tempo zero que se desdobra sobre a Terra. E se vocês fazem isso, é por isso que eu digo vocês vão constatar, é que não levará anos para descer. Claro, quando isso desce ao nível etérico com força, vocês terão sintomas chamados energéticos ou inflamatórios, mas depois será físico. Então agora é preciso tentar ser sábio e evitar funcionar como antes. Se vocês estão no real, se estão nessa atitude de funcionamento, nesse modo de funcionamento, então tudo será transcendido, vocês serão cada vez menos impactados.
Mas se vocês alimentam seu cisto mental por uma necessidade de compreensão, vocês irão de fato eliminá-lo de sua cabeça, mas isso não está eliminado de vocês, isso continua sempre nos casulos de luz. O mais grave é que isso desce ao nível orgânico. É a mesma coisa, eu poderia fazer o mesmo raciocínio além do mental, por exemplo para as doenças hereditárias, para os conflitos transgeracionais ou qualquer outro elemento que se situe inicialmente em um dos planos sutis e que desça progressivamente no tempo, mas hoje de maneira extremamente mais rápida. A vantagem é que isso vai desencadear uma dor, antes de ser orgânica, na zona em questão, que corresponde analogicamente e simbolicamente a essa parte do corpo que está justamente afetada, e que corresponde exatamente ao que vocês viveram no passado. E cabeça dura lhes diria que há inúmeras provas pela energética, por tudo que lhes aparece, pelas neurociências e tudo mais, é totalmente verdadeiro, não é nenhum princípio espiritual ou um ensinamento da liberdade que lhes digo, é a realidade estrita. O ser humano é muito bom em culpabilizar-se e fazer-se sofrer a si mesmo. Exceto, claro, quanto mais vocês se aproximam do real, menos esses mecanismos atuam. Mas se da parte de vocês, enquanto personagem, vocês alimentam demais o mental, um pensamento, como eu disse, não são vocês, é algo que passa, isso se torna incômodo quando vocês o agarram. Forma-se, como eu disse, o crescimento, e esse cisto que, por invaginação, vai penetrar a aura mental, a aura astral, a aura etérica e depois os corpos dentro do corpo físico. Essa dinâmica psicoenergética, não sei como chamar, é constante no ser humano, e a maior parte dos sofrimentos vem apenas dessa ignorância do que se passa nesse momento. E vocês não têm nenhum meio de saber isso com a razão. Vocês podem ver, podem observar, desempenhando o papel de observador, e quando vocês veem, ou quando veem o observador, vão compreender muito rapidamente. E quanto mais viverem o estado natural, menos estarão submetidos a esse tipo de ressonância, de ferida, de perturbação. Isso não quer dizer que não há mais mental, como eu disse, esse mental estará aí o tempo todo. Mas vocês não estão mais submetidos ao seu próprio mental. Vocês não estão mais submetidos às suas próprias memórias, às suas próprias feridas, e aí, a travessia acontece, e aí a transmutação em luz pura acontece também. Então não é uma questão de o que fazer ou de compreensão, ou então é uma compreensão que não passa pela razão, que passa pelo vivido como acabo de dizer, ou que passa pelo fato de ver isso. Silêncio. E é algo, repito para você, não é só para você, mas realmente para todo mundo. Toda a vida neste mundo, vejam, por exemplo, as celebrações, porque se celebra o fim de uma guerra? Porque existe a história? Não é para lhes dar um fio condutor, isso não tem nada a ver com o fio que nós lhes contamos sobre a história de onde vocês vieram, porque isso diz respeito apenas a este corpo terrestre, e isso é dramático. Mas hoje vocês têm os meios de escapar desse condicionamento, eu diria, natural, que era uma constante, o karma, aliás, não é nada além disso. Vocês creem que, mas o ser que vocês são não precisa crer que, ele precisa simplesmente estar aqui, só isso. Quando vocês compreenderem que o verdadeiro conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento do seu personagem, vocês abandonarão essa pretensão e, nesse momento, estarão realmente muito próximos da liberdade, mas não antes. O que lhes pedimos, o que a luz pede, o que o cenário pede, é que larguem tudo isso. Mas, é claro, quando nós agimos, mesmo que alguns tenham agido ontem no nível físico e outros em um nível mais transcendental, eu diria, o importante é que vocês vivam isso e que estejam plenamente disponíveis naquele momento, quaisquer que sejam as palavras que pronunciarmos.
mas ir contar-lhes a sua vida, ou o porquê do como do que estamos fazendo tal coisa, a tal ferida em tal chakra, isso significaria entrar em detalhes, sobretudo em grupo, extremamente pessoais, e que não lhes são absolutamente de nenhuma utilidade. Repito, que hoje, além disso, são perigosos. Todas as terapias baseadas nas memórias, sejam energéticas, sejam psicológicas, estão destinadas a provocar catástrofes, e é exatamente o que está efetivamente acontecendo. E felizmente, aliás, que certos conhecimentos ou certas provas científicas reais estão aí para lhes demonstrar que esse comportamento não lhes trará nada, absolutamente nada. Ou então sim. Isso só lhes trará inconvenientes, problemas e doenças e sobretudo um mal-estar. Um irmão ou uma irmã que está no estado natural tem o direito de viver cansaços, períodos de mal-estar, perguntem a eles, mas isso nunca dura, isso só passa. Simplesmente porque o estado de ser deles não pode mais se apoderar de um pensamento, de uma emoção ou de uma memória. Eles podem se manifestar, mas isso não muda nada. Enquanto que, espontaneamente, o ser humano vai se apoderar literalmente do que aparece na consciência. Aqui não se trata de se apoderar, trata-se de acolher, não é a mesma coisa, não é. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/